Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar, que está causando a morte das mulheres. Mas isso não é matéria para ser discutida nessa Suprema Corte, e sim no Legislativo. Para a ministra Rosa Weber, relatora da ADPF 442, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à senhora excelentíssima ministra Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprova o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar, que está causando a morte das mulheres. O foco está errado. Se é um problema de saúde pública, deve ser tratado e solucionado como tal. Mas não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência a ideia de que é necessário que a mulher supere e transcenda a imposição do papel materno. A ideia do desengravidar as mulheres. Isso, excelentíssima ministra, não tem nada a ver com os artigos 124 e 126 do Código Penal. A questão jurídica dos números 124 e 126 foi recepcionada, sim, por todas as mães que pensaram em abortar, mas não fizeram, lembrando que é um atentado contra a vida. Se negarmos isso, negaremos a capacidade de discernimento de todas as mulheres que optaram por não abortar para salvaguardar os seus filhos. O desacordo não é jurídico. Desabilitando os já referidos números do Código Penal, este Supremo Tribunal Federal estaria desacreditando na consciência reta que tutela a vida mais frágil e inocente que é a vida do bebê. O problema é que ninguém quer nominar esse inocente. Ele está apagado, deletado dos nossos discursos para justificar esse intento em nome da autonomia e liberdade da mulher. Mas a criança em desenvolvimento, na 12ª semana, é uma pessoa, uma existência, um indivíduo real, único, irrepetível. E provavelmente, naquele momento, a mãe já escolheu o nome para o seu filho. Se é uma questão de saúde, e a palavra saúde vem de salus, do latim, significa salvar, a lei teria que proteger a mãe e o filho proporcionalmente. Como este Supremo Tribunal Federal vai explicar a permissão da pena capital a um ser humano inocente e indefeso para justificar a nossa incapacidade de políticas públicas de proteção à saúde reprodutiva da mulher?
É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a inviolabilidade do direito à vida, dando uma arma chamada autonomia, para que homens e mulheres, no seu bel prazer, interrompam a vida das crianças até a 12ª semana, sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório. Esperamos que não, pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm a obrigação de garanti-lo e defendê-lo. E não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando a alguns e negando a outros. Essa discriminação é iníqua e excludente. Então, poderíamos nos perguntar o que fazer? Urge combater as causas do aborto, através da implementação e aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, da segurança, da educação sexual e entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Mas isso não é matéria para ser discutida nessa Suprema Corte, e sim no Legislativo. Em todo caso, eu convido a senhora, excelentíssima ministra Rosa Weber, que antes de tomar sua decisão, conheça pessoalmente ao menos uma das casas pró-vida que começam a se espalhar pelo Brasil. Nelas, a senhora não vai encontrar só mulheres que recepcionaram os números 124 e 126 do Código Penal, mas também encontrará os seus filhos, que elas não abortaram, dizendo: obrigado, porque vocês me deixaram viver. A senhora poderá mostrar ao mundo que nenhuma sociedade democrática está condenada e obrigada a legalizar o aborto por pressões externas. Poderá mostrar que nosso país não se rebaixa para interesses estrangeiros sobre a nossa soberania. Nós também somos capazes de produzir projetos sociais alternativos para ajudar as mães a gerar e cuidar dos seus filhos. Essas iniciativas já estão demonstrando que é muito mais eficaz, menos oneroso ao Estado e altamente salutar às mães. Porque é muito pior dar um trauma a mais a esse drama pelo resto de suas vidas. É uma pena que o Estado e muitas instituições ficaram tão obcecados e limitados com a estreita visão do aborto e da sua legalização, que se pensássemos o uso dessas verbas para projetos alternativos de cuidado e acompanhamento de casas de acolhida, hoje estaríamos com uma visão diferenciada. Algumas destas casas, Casa Provida Mãe Imaculada em Curitiba, Casa Luz em Fortaleza, Casa Mater Rainha da Paz em Canoinhas, Associação Guadalupe em São José dos Campos e muitas outras que eu passei a lista. Nós estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros que são movidos sim pela fé em Deus, mas também pelo cuidado e defesa da vida. Por essa fé não medimos esforços nos gestos de verdadeira solidariedade, justiça e fraternidade. Pedimos como CNBB que essa Suprema Corte não permita a descriminalização do atentado contra a vida nascente. Em nome de muitas mulheres que infelizmente morreram por causa do aborto, aqui foram lembrados no último dia, são perdas irreparáveis. Mas nesse momento, a minha homenagem é para as crianças que morreram com suas mães. E que não sabemos os seus nomes, mas com certeza suas mães já o sabiam. Essas crianças anônimas, que a sociedade não tem coragem de nominá-las, e as esconde nos seus discursos e retóricas, como se não existissem, elas existiram e existem. Nenhuma sã consciência pode negar isso. Excelentíssima ministra Rosa Weber, um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo, pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil,
sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer. Permita-nos continuar cantando dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada Brasil.